podcast começa em instantes. Você pode ajudar este conteúdo cristão a chegar a mais pessoas. Basta compartilhar o link com seus contatos e nas suas redes sociais. Um excelente programa e que Deus te abençoe. Bom dia você, servo do Altíssimo, discípulo do Todo-Poderoso, você que tem entendido que o Senhor só chama quem trabalha. Porque quem é preguiçoso, velho, Jesus não chama não. Já dá uma peia, os preguiçosos nem tem lugar no céu. Se eu não estou enganado... Nem come. Pronto, também, quem não trabalha não come. Então... Fica, mamãe, papai, você que tem um adolescente, um jovem que tá aí só na preguiça, já dá, se tá tirando menos que 10 na faculdade, no ensino fundamental 1, 2 ou no ensino médio, é só isso que você dá a oportunidade para ele e ainda não tira, começa a fazer, levá-los para um jejum terminante, não, brincadeira. Mas estamos aqui hoje nesse feriadão abençoado por Deus, onde nós... somos levados a pensar em trabalho, dia do trabalhador. E aí me veio... Eu tô aqui com dois homens de Deus, topzera das galáxias. Os brabos trabalham muito. Tem um aqui que é bivocacionado, então trabalha 2 vezes. Olha, é quase o pai do Cris. A Monique quase... As contas, né? Ela pode falar, eu não preciso disso não, meu marido tem 2 empregos. A Monique tá falando assim, olha, meu Deus, pra quê? Mano, meu marido tem 2 empregos, é um homem trabalhador. Já dei aqui spoiler, quem está com a gente. Bom dia, pastor Demétrios, bom dia, pastor Marcelo, sejam bem-vindos ao Fé e Café. Bom dia, pastor Wesley. O senhor sempre com essa alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? Aleluia. É muito bom estar do lado de alguém alegre, né? Alguém feliz. E o Senhor transborda felicidade, viu? Glória a Deus. Que bom. Bom também estar com o pastor Demétrios aqui. Um momento assim, um privilégio, né? Estarmos juntos, compartilhando da palavra do Senhor. E é muito bom estar com você em casa, no carro, no trabalho. Se bem que hoje, né, muitos estão de folga e outros também estão trabalhando, né? Tem gente que está trabalhando. Isso Deus mesmo. Abençoe sua vida, tá? Que esse programa seja de muita edificação para você. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Bom dia, pastor Wesley. Bom dia, pastor Marcelo. Que bom também estar com vocês aqui no dia de hoje, dia do trabalho, né? Feriado, sexta-feira, sextando legal. Né? Sextando legal. E que Deus abençoe você que está nos assistindo, nos ouvindo aí na sua casa ou no seu trabalho, se estiver trabalhando, porque dia do trabalho tem gente que diz, não, se é dia do trabalho tem que trabalhar, né? Tem que comemorar, sim. De bubuia para cima, não. Né? Se estiver em casa, no trânsito, dirigindo, enfim, que o Senhor te acompanhe, te abençoe e você possa ouvir aí de onde você está a palavra de Deus nessa manhã. Amém. Aleluia. Nessa semana, eu lembrei que eu estou aqui ladeado com os meus veteranos do seminário, era CPTM, Centro Teológico Presbiteriano Teológico e Missiológico. Algo assim. Eita, era algo assim. Foi bons. Eu, pelo menos, ali passei 2 anos ao lado dos meus irmãos, estudando, aprendendo. Quero louvar a Deus pela vida. Até então, hoje é o diretor do Seminário Presbiteriano do Amazonas, sendo ordenado o SPA. E na época o pastor Paulo César era também o diretor. Então, Deus seja louvado por essa ferramenta e a instrumentalidade que Deus usou até 2020 para formar muitos dos nossos pastores da Igreja Presbiteriana de Manaus e do Presbitério do Amazonas, como de outros presbitérios. E Deus seja louvado. E hoje, meus amados, nós estamos aqui, vamos concluir, olha que sensacional, nós vamos concluir o capítulo 10. O capítulo 10 que fala muito sobre discipulado, discípulo, chamado, envio, né? Já fala sobre o apostolado também, porque Jesus escolhe, e o pastor Marcelo, nessa semana, ele bem lembrou, olhando ali
trazendo um pouco de mais luz do texto quando Marcos ele escreve, porque Jesus, depois de um tempo de oração, ele escolhe quem ele queria para estar mais perto dele. Eu não sei se é Marcos ou o Evangelho de Mateus, diz também que tinha mais de 70 discípulos perto, e dentre 70, Jesus escolheu 12, e dos 12 tinha os mais bravos, mais brother, sabe assim, ó, fala assim, deixa eu ficar mais perto do meu veterano, pegava ali os primeiros para caminhar onde Jesus abriu o coração, estava mais perto, onde Jesus fez grandes revelações assim de maravilhas. E nessa manhã, nessa oportunidade que nós estamos aqui, quero continuar falando sobre discipulado, sobre discípulo, e eu tomei a liberdade de dar um tema para o nosso devocional dessa manhã, as recompensas no discipulado. E aí Jesus aqui, ele prepara. Então quero convidar o pastor Demétrios para orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essa manhã. O pastor Marcelo lê para a gente a partícula que nós vamos meditar de Mateus no capítulo 10. E vamos que vamos. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos o teu nome por mais essa manhã, fé e café, momento de devocional, de abrir a palavra de Deus, de te buscar nas Escrituras, meditar na palavra. Louvado seja o teu nome por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, para que possamos compreender a tua palavra e sermos alimentados pelo teu ensino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos à leitura do texto sagrado. Mateus capítulo 10, do verso 40 ao verso 42, que trata sobre as recompensas. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Aleluia! Amém. Nessa semana eu falei, conversando com vocês, que eu chamei o reverendo Hernandes Dias Lopes para sentar do meu lado, para a gente trocar uma ideia, conversar. E o capítulo 10, ele deu um mapa. Do versículo 5 ao 15, ele traz instruções necessárias aos discípulos. O que eles deveriam levar, como que ia rolar, como que seria esse desenvolvimento do apostolado, do envio, da pregação. Do versículo 16 ao 23, ele traz advertências oportunas. Olha, vai acontecer isso, pode acontecer aquilo. E nessa semana, o pastor Marcelo, cara, eu captei uma frase e eu quero pensar e deixar ela bem cravada no meu coração. Treino forte, jogo fraco. Jogo forte, treino fraco. O que ele quis dizer com essa frase? Se você tá bem preparado, se você treina duro, soa e vai pro pau no treino, quando você vai pra luta, vai pro jogo, o que for, normalmente pode ser fraco. Mesmo se o adversário for forte, você está pronto para esse jogo. E normalmente, quando o jogo é forte e você não está preparado, mostra que o seu treinamento foi meia boca. Então, se esmere. Por isso que o Senhor Jesus, ele traz o quê? Advertências. Olha, vai rolar, cuidado, se prepare. Do 24 ao 33, que nós tivemos a oportunidade nessa semana ainda de falar do Evangelho, Jesus encoraja, traz um encorajamento. Vai lá, olha, não tema, eu tô com vocês. Ele vem colocando sobre você não tem que ser maior do que eu, você não vai ser, e outro, nem consegue mais. Aí ele fala, até o pastor Marcelo fez uma comparação com os fariseus, os religiosos que se achava a primeira ou a última bolacha do pacote, né, e pai e tal. E aí Jesus, vem cá, seus vacilão. Eu sou a pacote da bolacha, eu sou a bolacha toda. Eu sou o pacote inteiro. E aí depois, do 34 ao 39, o Senhor Jesus, ele vem falando sobre renúncia. E essa renúncia não é opcional para o discípulo e para o discipulado.
É de forma imperativa. Vocês têm. E olha só quero dar aqui um bizu. O versículo 34 diz: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Ah, pastor, Jesus só veio para peia? Não. É que quando nós abraçamos e aplicamos as Sagradas Escrituras, aqueles que estão ao nosso redor, sejam familiares ou o mundo, eles vão se sentir confrontados. Confronto, é o confronto. As Sagradas Escrituras vai confrontar o pecado que tenazmente nos assedia, como diria já o autor aos Hebreus, falando das grandes testemunhas, que é as Sagradas Escrituras que está diante de nós. E agora, esse discipulado, ele nos leva para o que o nosso pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz, uma recompensa garantida. E aí o pastor Marcelo já começou aqui lendo o versículo 40 ao 42. E o versículo 40 já começa falando sobre uma representatividade e sobre o peso de se levar a isso. Então, para a gente aqui ser bem objetivo, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Vou pedir aqui que o pastor Marcelo já vai dando uma debruçada maior no versículo 40, e aí eu vou perguntar sobre essa representatividade, sobre entender quem está enviando, como representar quem envia, porque há uma recompensa sobre isso. Depois eu quero já falar aqui com o pastor Demétrios sobre o versículo 41, porque o 41 ele começa a falar sobre quem recebe um galardão da mesma proporção. Ou identificar, como que eu identifico, como que eu entendo se eu estou recebendo, e quem que eu estou recebendo, como que é esse receber, essa relação. E aí depois, se o tempo nos permitir, nós vamos falar um pouquinho do 42, pensando aí sobre o não perder esse galardão, não perder essa recompensa, porque ela está assegurada no Senhor. E aí, olhando para isso, pastor Marcelo, o versículo 40 fala sobre essa parada de aquele que vai receber, quando nós somos enviados, aquele que, o alvo do envio, do apostolado, ele está recebendo alguém. Está recebendo eu, você e tal, mas como que é essa ideia dessa representatividade? Quem eu e você, quem a galera que está com a gente representa quando está indo, quando está vindo, nesse ir até a vinda de Jesus? Como que nós podemos olhar e entender esse versículo? Nós vemos aqui o Senhor Jesus, ele falando sobre o seu ministério, né? O seu ministério apostólico, né? O apostolado, ser enviado em nome de alguém. Uau! Que naquele contexto é considerado maior do que aquele que o enviou, tá certo? Maior do que o enviado é quem o enviou. Vamos tomar um exemplo, por exemplo. Um oficial de justiça. Ele está ali para cumprir o mandato, ele foi enviado, tá certo? Para cumprir um mandado de alguém maior do que ele. Quem é? O juiz. Tá certo? Ele está a mando de alguém. E aqui a gente vê esse tríplice ofício, né? Essa economia da Trindade, né? O Senhor Jesus aqui num papel, né, de servo, né? Ele veio para cumprir um mandado do Pai. E aí ele entra. Se receberem vocês, eles estão me recebendo. E ao me receber, estão recebendo aquele que me enviou. Uau! Aleluia! Maravilhoso isso, né? A gente vê tanto senso, né, de missão, humildade, né? Entendendo que eu estou a serviço de alguém maior, né? E ele e o Pai, em essência, são um, né? Não há distinção na essência divina entre o Senhor Jesus Cristo e o Pai, né? Deus Filho e Deus Pai. Ele mesmo já tinha asseverado isso em João. Eu e o Pai somos um. Mas no serviço, no plano da salvação, Jesus vem como um servo. Uau. Ele vem para fazer a vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? Que ele fosse à cruz.
que ele desse a vida dele pelos seus, né? Pelas suas ovelhas, por aqueles a quem o Pai escolheu e deu para Jesus cuidar. Uau, João 10 é top, né? Não? Maravilhoso isso, né? É incrível, né? Aquele que não entende muito bem a doutrina da eleição, lê João 10. Né? E é maravilhoso. Eu acho que ali cai muitas das escamas e você, diante do texto, você não tem o que refutar. Uhum. Porque primeiro o texto diz que o Pai é que dá para Jesus as ovelhas. E Jesus diz, e aquele que o Pai me der, de modo algum vou lançar fora. Uau. Né? E ninguém pode arrebatar as ovelhas da minha mão. Então como é que pode perder a salvação? Então Jesus falha no processo. Sim. Não é verdade? Agora, voltando aqui para o texto, né, fala de receber a mim. Né? E ele está dizendo que... Primeiro, ele vem falando muito dos aspectos negativos, né, dessa cumprir a missão. Né? Olha, vão perseguir, não vão receber. Agora ele vai para um aspecto positivo, né, que ele entra na questão da recompensa. Então ele diz, olha, não se preocupe, vai ter pessoas que não vão recebê-los, e essas pessoas que não receberem, bata o pó, né? Vai servir como testemunho. Uhum. Mas haverá aqueles que irá receber, haverão aqueles que irão receber. E aqueles que os receberem estão recebendo a mim, por receberem vocês, estarão recebendo também o Pai que me enviou. Esse é o contexto do envio e do recebimento. E no versículo seguinte, depois a gente comenta, né? Ele vai falar as consequências desse recebimento. Não é não? Mas vou passar a bola para o pastor Demetrios, que ele tem bastante coisa aí. Consequências. O que é legal aqui desse texto, que realmente é um aspecto positivo da missão que Jesus está salientando aqui. E só pegando aqui um gancho que o pastor Marcelo falou, a ideia aqui quem receber, né, vocês a mim me recebe, quem me recebe, recebe aquele que me enviou, é aquela ideia do embaixador. Né? O embaixador quem é? O representante daquela nação, daquele governo em terra estrangeira. Então, quando o rei do outro país recebe o embaixador, ele não está recebendo apenas um representante, é como se ele estivesse representando ali, recebendo ali o próprio governante da outra nação que está ali com ele, né? Representando o país e tudo mais. E isso a gente pode verificar, inclusive, embora eles não creem no Jesus como Messias, mas a tradição judaica ela tem essa mesma perspectiva. Ela diz que o Mashiach, né, o Messias, ele é o representante de Deus, mas não só isso. Olha que curioso, ao representá-lo, ele é o próprio Adonai, o próprio Hashem, presente ali. Presente ali. Aí você fica assim, mas como é que eles não creem no Messias como Jesus, esse Salvador? Porque ele já tem com a faca e o queijo na mão. Mas é assim. Por quê? Porque essa ideia do embaixador é verdadeira. Aquele que recebe alguns dos discípulos na sua casa, ouvindo a palavra do Evangelho, ouvindo a palavra da salvação, está recebendo o próprio Cristo. E ao receber o próprio Cristo, está recebendo o Pai, que enviou esse Cristo para entregar aquela mensagem. Você está recebendo a mensagem que vem da boca de Deus. Né? Olha o peso disso. Olha a importância disso. E, com base nisso, o 41, ele vai dizer o seguinte: quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E aqui o que a gente percebe é que Jesus está ensinando que a recompensa daqueles que recebem os discípulos como os embaixadores do céu, os embaixadores do reino, né? Essa recompensa está atrelada a essa motivação que acolhe esses discípulos, né? Receber alguém em nome de profeta significa que eu estou reconhecendo o que é a função espiritual daquele homem, né? E eu estou me alinhando com a missão dele.
Pastor Demetrios, de onde o senhor tirou isso? Se a gente for lá para... Eu estou aqui com outra versão da Bíblia aberta aqui. Se a gente for lá para 1 Reis 17, 10 a 16, eu não vou ler o texto todo, mas o que tem lá? A viúva de Sarepta, que recebeu o profeta Elias, chamando ele de homem de Deus, o homem de Deus. No caráter E, de força. exatamente. E quando ela recebe, ela é abençoada, ela é galardoada, né, com o caráter do profeta que ela recebeu. E aí ela recebe o profeta, ele com fome, né? Ele passava fome naquela ocasião, ela recebe mesmo assim, e quando ele chega, ele descobre que ela também estava passando fome. E o que acontece? Por meio do profeta, Deus abençoa a casa daquela mulher, e ela começa a ter abundância de farinha e abundância de azeite para poder viver ela, o filho, a família, né? No caso o filho, e poder sustentar o profeta juntamente com ela. Uau. Então o Senhor abençoou ela. Isso ocorre de novo em 2 Reis, capítulo 4, do 8 a 10, a mulher sunamita, que recebeu o profeta Eliseu, né? A gente vê isso lá. E ela também recebe ele como santo homem de Deus. E ela é abençoada. E a casa dela, quando ela prepara o quarto para ele dormir, para ele passar a estadia dele lá, aquela casa da sunamita meio que vira o quartel-general dele. Ele volta para lá outras vezes. E ela é abençoada também com o ministério profético de Eliseu, né? Então, quando nós recebemos a palavra de Deus pela boca dos seus discípulos, dos seus enviados, seus embaixadores, também recebemos o galardão daquele profeta. Em outras palavras, a bênção que Deus está reservando para aquele profeta fiel que está levando a palavra de Deus, quando eu o recebo, eu tenho a garantia do Senhor de que eu também vou receber o mesmo galardão. Não só porque é o galardão daquele profeta, porque eu estou recebendo ele em caráter de profeta, né? O pregador do evangelho hoje é o profeta moderno. Mas é porque a mesma bênção da salvação que chegou a ele está chegando a mim. E eu estou recebendo ela também. Amém. Então, isso é que é maravilhoso. A mesma coisa é o princípio aqui do justo. Aquele que recebe o justo no caráter de justo tem um galardão do justo. Então, aquela bênção que veio, que foi a palavra de salvação que chegou a mim e que me salvou, me transformou, me tirou da vida de velho homem, me trouxe para a luz, e com ela todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, lembrando aqui lá de Efésios capítulo 1, essa mesma bênção vai chegar na casa daquele que eu estou indo visitar, daquele que eu estou evangelizando, daquele que eu estou falando de Cristo, daquele que está frequentando meu grupo familiar, daquele que eu estou indo lá no lar de paz, daquele que eu estou evangelizando no trabalho, na minha família, enfim. A mesma bênção vai chegar nele também. Ele vai receber a mesma palavra de salvação, e essa palavra de salvação vai chegar na vida dele, vai o resgatar em algum momento, vai o transformar, o regenerar e vai o tornar filho de Deus. Em herança do Senhor também. É o galardão do profeta que ele recebeu. Verdade. Aleluia. Isso mesmo. Uau. Gente, ai, Senhor, por que o tempo corre? Mas vamos lá. O 42, ele vem falando agora sobre essa segurança, sobre essa certeza. Nós falamos aqui, primeira coisa, o pastor Marcelo foi muito legal, falando sobre quem nós representamos. E como, ao nós chegarmos lá, as pessoas vão receber e vão ser envolvidas com aquele quem nós representamos. Então, não é de nós mesmos. É uma coisa que, na semana também, nós lembramos sobre a questão do... sobre a luz do mundo, vós sois, nós somos o reflexo, iluminamos essa... Então, é Jesus. Isso é legal, que nós temos que entender esse primeiro ponto, e já aqui pensando, você tem que apontar para Cristo. O segundo ponto do pastor Demetrios foi bem claro e foi bem, nossa, assim, topzera, falando sobre aquilo que recebemos e a qualidade daquilo que vamos receber diante da representatividade que temos. Agora, ele vem com essa certeza. Se alguém der, o 42, se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. E é interessante que é para aquele que está envolvido na missão do Senhor Jesus. E essa parada é legal porque
essa mensagem aqui é para aqueles que vão... É o alvo da missão. Uhum. Então, se nós chegarmos, bater lá e a pessoa der um copo com água para um desses, já recebeu. Tá seguro. Quanto para nós também. Só nessa caminhada. E olhando para esse texto, meus pastores, como que nós podemos pensar e trazer mais luz sobre esse recebimento e essa segurança da recompensa? O galardão aqui é a recompensa. E aí me vem muito uma questão como... Não sei se vocês já ouviram aquela frase: quando você é reconhecido aqui na terra, o galardão já foi dado. Né? Alguém fala: nossa, pastor Marcelo, que bênção. Irmão, não precisava ter falado, porque meu galardão, agora eu já recebi essa recompensa. Ao olhar aqui esse texto extraordinário, que Jesus ele vem falando sobre esse foco, e pastor Demérios também, na missão. Como nós podemos trazer mais luz sobre isso? Está apenas relacionado àquele que vai nos receber, seja, como o pastor Demétrio lembrou, no plano estratégico de evangelização, que nós saímos dos nossos lares, acessamos outras casas para levar o evangelho. O pastor Marcelo bem lembrou sobre o bater o pó, né, bate o pé, deixa o pó para lá, já que não vai receber e nem quer receber quem está me enviando e tal, bate o pé, bora para frente. Como que nós podemos trazer mais luz a esse versículo? Esse galardão, essa segurança do galardão é a nós, os missionários, os discípulos e os discipuladores, ou são o alvo da missão? Eu lembro aqui agora o texto lá da missão dos 70, né? Porque Jesus diz lá, saudai, né? A casa que vocês visitarem, saudai. Se houver ali um filho da paz, a paz vai ficar naquela casa. Ou seja, se alguém receber um dos 70 enviados ali, das duplas, né? E essa pessoa receber, ele já é chamado de quê? De filho da paz. E a paz fica naquela residência, naquela casa, né? Ou seja, é o copo d'água que eu estou dando para aquele discípulo que está vindo representando Cristo, representando o próprio Pai, a recompensa. Eita, né? Aleluia, É forte o negócio, como diz os irmãos pentecostais, é forte, é forte. Então, a ideia é essa, né? E me veio aqui uma coisa, passou aqui na mente, agora escapou, depois eu vou lembrar. Mas a ideia é que... escapou. Passou aqui, eu ia dizer uma coisa aqui legal, mas fugiu. Passar a bola aqui pro pastor Marcelo. Pega aí, pastor. Eu estava me refletindo sobre essa questão, né, de modo algum perderá o seu galardão. Né? Jesus ele vai para exemplificar quão precioso é esse chamado, né? Cumprir o ID, ser enviado. Né, que ele diz assim: olha, por mais que alguém que vai receber vocês dê um copo com água, né, que já há um custo aí, né, já a pessoa está tendo, que está recebendo, né, ainda que seja um copo com água, ela está dando algo do que é dela. Tem gente que dá mais, né, dá um copo, dá a casa, dá o quarto, dá um tempo para morar, dá algo a mais. Ele diz assim: olha, o que vocês vão estar levando é algo tão excelente, tão precioso, algo muito maior, que ao fato deles receber vocês como, quer seja no caráter de profeta, ou seja, como um homem de Deus, ou tão somente porque eles veem um caráter de justo em vocês, eles não estão te recebendo porque eles creem que tu és um homem de Deus, que é o que muitas vezes acontece, né, no nosso ministério pastoral, no nosso pastoreio e no nosso ministério pastoral. Tem pessoas que nos recebem nas suas casas porque elas já veem nós como a gente sendo um representante da palavra de Deus. Então, elas nos recebem como um profeta. Já tem outros que têm uma certa resistência. Eles só nos recebem por causa que a gente tem uma boa reputação, né? Tem valores,
Tem pessoas que começam uma conversa com a gente assim. Sim. Não porque creem no que a gente crê, não porque concordam com a forma como a gente crê, mas por causa dos nossos princípios e valores. Então Jesus está dizendo também em relação a essa questão do copo com água, né? Que tudo que for oferecido a vocês, não pensam que vai estar fazendo, vai ter perda para aquele que venha dar algo a vocês. Eles vão estar ganhando muito mais do que vão estar dando. E assim é a nossa caminhada com o Senhor, né? O Evangelho é algo muito precioso, porque ele é a porta da salvação, né? Aleluia. A porta, né? Aleluia. Glória a Deus. É ele que leva a pessoa para a vida eterna, né? Sim. Então, Jesus está dizendo, olha, estou dando algo para vocês muito precioso. Muito precioso. E não pensem que aquele que fizer isso em retribuição, porque vocês são meus discípulos, só o fato deles receberem vocês, eles já vão estar recebendo um galardão muito precioso. Por quê? Bora olhar por um contexto mais próximo. Porque eles andaram com o Senhor, irmão. Uhum. Eles viveram com Ele. 3 anos ali de um discipulado intenso. Não é não? Não é brincadeira, irmãos. Né? E ali, o fato desses discípulos que foram enviados pelo Senhor entrar numa casa, serem recebidos, porque são discípulos, ou seja, né, ele diz assim, ó, e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo. Uhum. Ou seja, estão reconhecendo em vocês que vocês andaram comigo. Então, eu penso que nosso papel, né, como principalmente a gente que trabalha com o Evangelho, no sentido de esmero, de nos aprofundarmos, de procurarmos ser modelo para o rebanho, o fato de alguém nos receber porque somos discípulos de Cristo, né, tem um grande galardão. Uhum. Né, um grande galardão. Porque vamos levar junto o conhecimento das Escrituras. Sim. Não? Vamos levar juntos o conhecimento do próprio Senhor Jesus Cristo. É o que está acontecendo agora nos lares de paz, né? Quantas pessoas, né? Sim. Abriram as portas tão somente porque, não necessariamente porque reconheciam no primeiro momento aquelas pessoas como profetas de Deus, mas como sendo pessoas boas. Não custa nada, vamos ouvir ali. Meu amigo. É um amigo do fulano, ele não vai trazer alguém para nossa casa que não seja digno, né? Que ele é uma boa pessoa, a gente conhece ele, mas essa pessoa que ele está trazendo, eu não sei quem é. Uau. Vamos recebê-lo um caráter de justo, Uhum. como alguém bom. Só que no decorrer desses encontros, eles percebem que, na verdade, ele não era só um justo, ele era o quê? Um profeta. Profeta. Oh, aleluia. Aleluia. Meu Deus, como é bom, mas tudo que é bom continua sendo bom. Continua. Não pensa que o que melhora, o que se melhorar estraga, porque se melhorar, melhora. Então eu quero convidar você a curtir esse feriadão com esse barulho de muitas águas sobre os seus ouvidos, que é o próprio Senhor falando ao seu coração, e abençoe vidas. Abençoe vidas. Primeira coisa, lembra, você representa quem te envia. Não é a IP Manaus que está te enviando. É o próprio Senhor Jesus. Verdade. Segundo, aonde o Senhor está te enviando, quando alguém te receber, seja no caráter de justo, que depois irá ser um caráter de profeta. E terceiro, vai mostrar a sua representatividade, vai receber a compensa de como lhe recebeu. E por fim, esse recebimento me lembrou de Obed-Edom. Quando a arca do Senhor adentrou a casa dessa família,
foi só prosperidade. Então saiba que aquele que o receber e se te der apenas um chibezinho, dá glória a Deus, porque ele será recompensado, você mais ainda, e a palavra de Deus vai acessar essas famílias. Deus abençoe você. Quero convidar vocês aqui, meus pastores, quero convidar você, pastor Marcelo, para orar ao Senhor, Perfeito. agradecendo a Deus por essa palavra, por esse feriado extraordinário. E pastor Demétrios Revidema, abençoe o nosso dia com a bênção do Senhor. Amém. Oremos. Pai, muito obrigado por esse encontro, por esse tempo Aleluia, Senhor. tão precioso de meditação, de compartilhar da Tua palavra. Obrigado pela nossa igreja, Senhor. Já pela manhã, ao acordar, termos a palavra do Senhor sendo exposta. Obrigado, Senhor, pela vida daqueles que nos ouvem, Aleluia. aqueles que abrem a sua casa para nos receber como profetas de Deus, no sentido de trazermos aqueles que proferem, aqueles que trazem a palavra do Senhor. Aleluia. Eu creio, Senhor, mediante o que Tu dissestes na Tua palavra, de modo algum perderão o seu galardão. Aleluia. Por isso, Senhor, que Tu os abençoe com a Tua graça, com a Tua paz, com a Tua prosperidade, com a saúde, Senhor, para aqueles que estão pedindo, portas abertas para aqueles que estão necessitados de um trabalho, de um emprego, de uma melhor condição de vida, aqueles que estão angustiados, Senhor, aqueles que estão desesperados. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, que Tu tragas mesmo a provisão, que Tu tragas também, Senhor, a Tua providência para essas questões. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Recebam a bênção, meus amados. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as consolações e as virtudes do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, com os irmãos que estão nos acompanhando agora nessa transmissão e sobre toda a igreja espalhada em toda a face da terra, agora e sempre. Amém. 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 Quero Louvado lembrar, seja Deus. amanhã, dia 2, nós vamos ter o café regional com os decididos pelas Sagradas Escrituras. Então, quero que você ore para que seja um sucesso, uma bênção e que nós possamos emparcerar esses novos discípulos e eles serem abençoados e já receber o galardão e depois serem assegurados para receber o maior Amém. dos galardões que nós queremos. É continuar a vida eterna com Jesus. Amém.